bem-vindos ao Legal Pod. Sou Patrícia Maione, estou aqui com o Carlos Braga. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos começando mais um encontro muito especial. A gente tem um convidado muito especial, mas antes gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Aloma, Cálculos e Perícias, a OMCM Advogados e a Laficasa. Patrícia, a Laficasa, pessoal, merece todo o destaque aqui nosso. É um local de excelente qualidade. Você que vai receber visita, que quer fazer um happy hour com os amigos, que quer ter um jantar especial, vou pedir aqui pro pessoal colocar, clica no link, entra aqui pelo link do Instagram, o endereço do Instagram, para que você possa acessar e conhecer um pouquinho desse local. Vale muito a pena. É um apoiador. A experiência é muito boa. É bem legal. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Muito. Dr. Denis Sarac. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Patrícia, Carlos. Espero que seja um bate-papo muito agradável, né? Vai Obrigado. Dr. Denis é advogado, mestre, professor universitário e sócio do Sarac Advogados. Deixa eu explicar um pouquinho para o doutor qual é o objetivo do podcast. O nosso podcast é visando conexões. Por quê? Nós sentimos, pela nossa experiência, uma grande fragilidade na questão de network de verdade. Já participamos de vários, né? Sim. E nunca alcançamos esse objetivo do network verdadeiro mesmo, da conexão verdadeira, ou seja, por panelinha, ou seja, porque não era aquele evento não era destinado para tal. Então, criamos o podcast exatamente para trazer grandes nomes e linkar esses grandes nomes para a gente criar uma comunidade e fazer o nosso network. Muito Então, bacana. Eu fico lisonjeado pelo convite. Seja bem-vindo. Se Bacana, apresenta, show, doutor. Fica à vontade. Eu acho que, primeiro, boa noite a todos. É um pouco do que você falou, né? Eu tenho um viés um pouco tripartido, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito da parte acadêmica. Tive uma experiência corporativa muito boa, 10 anos do lado de lá da mesa, né? E agora a gente está numa trajetória focada na advocacia empresarial, advocacia corporativa. Mas o que eu posso falar acima de tudo é que desses 3 viés tem uma coisa que nunca saiu do peito, que é a paixão. Paixão pelo direito. Né? Eu acho que isso todo profissional, né? Todo profissional ele tem que estar contagiado com essa paixão. E Denis, como que começou essa paixão? Como que é uma paixão de infância? Olha, foi uma descoberta? É uma pergunta, ela é muito bacana. E eu vou falar que foi na adolescência. Legal. Eu sou caiçara, embora nascido em São Paulo. Com 1 ano de idade, minha família foi para São Sebastião, Litoral Norte. E eu morei lá até os 17. Então eu sou paulista, caiçara por natureza. E eu sempre pratiquei muito esporte, né? Surf, gosto de água, sou um peixinho fora d'água. Agora eu tô me aventurando em maratonas aquáticas. Olha, que legal. Depois de velho. Mas eu sempre fui muito ativo em termos de esportes. Então, assim, o caiçara, com o esporte, ele quer ser o quê? Professor de educação física. Exato. Na adolescência, eu achava que eu ia ser professor de educação física. Trabalhar de óculos escuros, na beira da piscina. Era um sonho. Dando aula de natação, né? E é verdade, durante muito tempo ali na adolescência, eu achava que eu ia partir por esse lado. Eu fui nadador de São Sebastião. Mas nadava no mar mesmo? Nadava no mar e em piscina, porque ali a gente tinha a equipe da cidade. E foi uma fase muito boa da minha vida. Sim. E eu tenho orgulho para falar. A gente participava das competições e tinha uma que era a Copa Litoral Norte. E vou falar para você, desde quando a gente começou, o melhor nadador de borboleta do Litoral Norte era eu. Caramba! Participei de alguns regionais, mas nos regionais eu não ganhei, porque aí o núcleo era mais expandido de cidade, mas São Sebastião, Caraguatatuba, Ilha Bela, não tinha um ganhava de borboleta não. Que legal. Então eu achava que eu ia ser professor de educação física. Até que um belo dia, num jantar em casa, eu era adolescente, mas acho que devia ter uns 14, 15 anos, já estava ali no primeiro, segundo colegial. E aí eu tinha uns tios de São Paulo que vinha passar as férias, né, em São Sebastião, né, casa da praia, a família inteira vem. Sim. E uma vez ele trouxe um amigo dele, mais um casal, e o cara tinha uma história muito boa de prosperidade, ele era um cara muito humilde, e ele conseguiu estudar, né, cursar a faculdade depois de certa idade, e obteve o bacharelado e depois a OAB,
E ele começou a advogar. Então, naquele jantar, naquela noite, Com 17 ele anos. contando, ou 16, tá? Até um pouco, ele contando do que era a advocacia, né? Porque até então o Caissara não sabe o que é advocacia, Caissara. Tá que o fora delegado de- vai? totalmente E fora aí daquele ele foi ambiente. explicando, né? Pô, o que era o delegado, o que era o promotor, o que era o juiz, tal, o que era a advocacia, o que era o direito. Foi criando brilho. No... Filhinha do céu. Depois que eu comia o jantar ali, eu já sabia o que eu queria na minha vida. É isso que eu Que quero. Que louco, né? Que Que louco. louco. Foi assim, Total. uma conversa ali de 1, 2, 3 horinhas no E jantar. teve contato com ele depois? Tivemos, amigo da família. Que Tá? bacana. Mas foi isso. Foi numa conversa assim que bate esse tempo aqui, professor, Deve ser muito educação física o quê, gratificante mano? pra ele, né? É, Pra foi. ele saber que ele inspirou alguém, Óbvio. né? Foi um amor a um primeiro bate-papo. E ainda vou puxar o gancho, olha só. Depois que eu decidi fazer isso, né? Você vai fazer faculdade de Direito aonde? Aonde está o direito. Sim. Eu ia fazer em São Sebastião, ou em Caraguá, ou até em Santos, porque eu morei em Santos, fui fazer o 3º colegial em Santos. O Caissara não aguenta ficar longe da praia. E eu falei, não, a faculdade tem que ser em São Paulo. E aí, cursei São Judas, adorei a faculdade, maravilhado. Eu ia de bermuda de surf, Então, assisti a aula. mudou totalmente. Eu vim pra São Paulo, tinha uma calça jeans, porque calça jeans você não usa na praia. Mas em São Paulo você usa calça jeans, usa... eu vi tudo errado. Filho, meu primeiro estágio, já estão puxando o gancho. Meu primeiro estágio foi com o professor Ricardo Leitão. Ricardo Azevedo Leitão, que era Sei. professor do Mackenzie. Uhum. E aí foi a hora que o segundo mosquito picou. Sexta-feira ele botava todo mundo na sala de reunião e dava aula para o pessoal do escritório. Aí eu legal. falei, nossa, eu tô amando o direito, agora eu quero ser advogado e professor. Já identificou Meu ali primeiro também. estágio, no primeiro ano de faculdade, eu ganhei 2 pérolas, né? O direito Que e o legal. primeiro contato com a atividade acadêmica. atividade Então, acadêmica. olha só como é que é. E quando você, e aí, aproveitando esse gancho, você cursou a faculdade e logo já se preparou então para o viés para a questão acadêmica. Olha, a vida vai abrindo caminhos, né? A gente fala que a gente é o protagonista da nossa vida. Eu falo que a gente é o protagonista e, ao mesmo tempo, o espectador. Uhum. A gente é responsável por muitas decisões que a gente toma, mas também Sim. tem muita coisa que acontece na nossa vida que é melhor a gente só olhar, É. né? Que não faz parte da nossa trajetória. Não tinha nada programado. Eu só amava, idealizava, mas não tinha nada programado. E a primeira oportunidade, eu acho que foi, olha só, eu vou contar essa outra história que também ela é importante, ela é interessante, ela é até bonita. E fiz a faculdade, né? Fiz São Judas. Mas eu falo que eu sou o maior o mackenzista mais frustrado que existe. Porque o meu sonho era fazer Mackenzie. Nada contra São Judas, eu amei minha faculdade. Amei meus professores, sou grato, assim, todos. Mas eu tava no 3º ano da São Judas, prestando vestibular para voltar pro 1º do Mackenzie. Olha que louco, porque eu queria ser mackenzista. Com tanta raiva que eu não consegui. Porque aí você já tá trabalhando, já tá estudando, você vai estudar o código, E já por quê? esqueceu da Por que tinha hipotenusa, já esqueceu do... Por que tinha isso pelo Mackenzie? Não sei. Eu juro mesmo, não sei. Eu prestei PUC, São Judas e Mackenzie. E aí eu Hoje você não dá aula- passei na PUC, na São Judas, Mackenzie, passei na outra. Você dá aula no Mackenzie hoje? Dei aula há 11 anos, então. Eu Ah, cheguei lá. Eu sou o maior mackenzista frustrado. E eu fiz uma pós em Direito Tributário no Mackenzie, antes de ter o resultado da OAB. E depois eu fui fazer mestrado no Mackenzie também. Mestrado em Direito Político Econômico, mestrado maravilhoso. Como eu falei, eu sou o maior mackenzista que existe. E eu tive até a felicidade de ser convidado por uma das professoras depois de dividir uma aula de doutorado, né, no Mackenzie. Nossa. Não foi uma aula, porque, né, mas foi uma participação. Foi uma participação por conta de estudos, né? Depois que você já tá Sim. na área acadêmica, você estuda pra cacete. Então eu falo assim, pô, mas um dia eu ainda já volto pro Mackenzie. Mas a história foi essa. Eu tava no 3º ano prestando o vestibular para voltar pro 1º ano do Mackenzie e só de raiva eu falei, agora é pós, é mestrado e... Tudo lá no Mackenzie. Dá aula no Aí Mackenzie. eu recebi um convite para dar aula. Eu dei aula há 11 anos com um professor convidado, na pós-graduação do Mackenzie. E hoje eu faço bancas da graduação, até hoje. Hoje eu não dou mais aula na pós-graduação, porque a carreira, né, vai seguindo outros rumos.
Mas a gente não consegue se desvincular. É. E aí o convite para dar aula surgiu naturalmente, né? Eu já tinha feito a pós, aí em contato com a professora, falei que eu queria evoluir o tema lá da pós-graduação, e ela falou, pô, dá uma olhada nas linhas de pesquisa do mestrado, e aí foi aquela loucura, trabalhando de dia e noite, estudando de madrugada, fazendo as provas de proficiência, e aí quando eu tava cursando o mestrado, ela me liga... Deles, oi, tudo bem? Ah, quanto tempo? Eu falei, nossa, faz tempo. Aí ela, vou te contar uma novidade. Tô grávida. Cara, Nossa, parabéns, bacana, legal. Vou te contar outra novidade. Vai nascer semana que vem. Eu falei, parabéns, filho. Vou te contar a terceira novidade. Eu dou aula na matéria tal, que era um estudo, rimava com meus estudos de mestrado, que é Direito Tributário Internacional. E a terceira novidade, eu quero saber se você pode dar aula no meu lugar. Você vai me substituir. Foi mais ou menos isso. Semana que vem. Foi isso. E foi. Foi isso. E foi. E acabou que desse dia em diante foram 11 anos. E ali ficou. E ali tinha de tudo. E dar aula na pós-graduação é maravilhoso. Você tem você tem toda a interlocução com todo o público. Você tem muito glorificante, Sim. né? Mas depois não parei por aí, não. Depois eu também dei aula na Estácio de Sá. Aí já foi direito de trabalho. Trabalho 1, trabalho 2, prática do trabalho, processo do trabalho. Mas 4. Você era um professor bonzinho? Olha, acho que sim, porque meus alunos, eles me mandam mensagem até hoje. Que legal. Legal. Tem aluno que veio trabalhar comigo, inclusive, E já entendeu? aconteceu alguma coisa que você pode contar pra gente? Ah, inusitado como professor. Olha, aconteceu isso que eu nunca imaginei que aconteceria. Olha, todas as minhas experiências foram todas positivas. Eu tenho boas memórias e eu vou falar pra você que se eu pudesse só dar aula, era o que eu faria. Mas tem um episódio muito bacana. Pô, eu dava uma aula de processo trabalho sexta-feira. As 2 últimas. Brother, À noite. à noite, óbvio. Nossa. A sala era... O povo doido vai pro A bar. sala era ali, 20, Nove- meia dúzia de gato pingado, 9 né? e pouco da noite. Era isso aí, sexta-feira, processo do trabalho. E aí a sala ali não tinha mais do que 20, 25. No dia da prova, a sala cabia 40. Teve gente que foi buscar a cadeira da sala do lado, porque nem cadeira tinha na sala. Aí eu falei, muito prazer, eu sou professor de vocês. Nossa. Aí todo mundo apareceu. Todo mundo apareceu. Eu falei, olha, agora eu tô vendo a minha sala. Mas esse dia foi engraçado. Imagina, mas não vai parar de chegar aluno, de chegar a cadeira. Ô, Denis, Peraí, foi tudo antes da pandemia. Então hoje mudou muito, coisa online e tal. Ah, sim, sim. Mas antes da pandemia era muito presencial. Mas, pô, dar aula sexta-feira de processo do trabalho à noite, eu falei, meu Deus do céu. É um desafio. um Vai ser diferencial. bacana. E nesse período todo você era professor e já exercia a carreira como advogado. Sempre. Como eu falei, o mosquitinho da advocacia e do direito picou cedo, né? E então eu tive uma evolução de carreira, experiência profissional muito fértil. Eu comecei a fazer estágio com um professor do Mackenzie. Eu acho Né? que aí que pode ser que tenha picado. Foi a coisa mais linda, foi a coisa mais linda. E o Ricardo Leitão, quem conhece, sabe o profissional que, Sim. né? Então, eu tive muito espelho. Mas eu nunca larguei a advocacia. Então, você começa num escritório, e eu lembro que eu fiquei todo orgulhoso, que antigamente tinha muito aquela coisa de colocar aquela plaquinha na entrada do escritório com o nome dos advogados. Lembra aquelas Sim, petições sim. que a gente falava, nossa, esse escritório é grande, só porque tinha um monte de nome ali, né? Gente, o dia que eu vi meu nome na placa, eu falei, agora eu sou importante. E eu era estagiário ainda. Então assim, eu fui muito agraciado com essas oportunidades. O direito sempre me contagiou. Eu lembro da minha primeira audiência, né? Depois que eu fiz diversos estágios e tal, mas até consegui ser efetivado aí num escritório grande, bacana. Mas que eu lembro que eu fiz agora eu vou contar sem medo de errar, tá? Que eu fiz uma pergunta pra testemunha, né? E o juiz foi muito delicado. Ele falou, doutor, você tem certeza que você quer fazer essa pergunta? Porque a prova não é teu. Eu falei, eu dispenso, excelência. Terminou a audiência. Não lembro se eu ganhei, eu perdi o caso até hoje. Coisa muito pequena. Eu só lembro que eu fiz depois da audiência. Eu fui na biblioteca, eu peguei uns 20 livros de CPC e eu passei a madrugada inteira estudando anos da prova. Eu falei, eu não quero passar essa vergonha de novo na minha vida. E ali eu comecei a ver. E eu aprendi, né? Sim, Né? sim. Você complementa muita coisa que você não
que você não vê na faculdade, né? Ou até vê, mas não assimila, porque a prática é uma coisa totalmente diferente na nossa carreira. E até talvez esse seja um dos grandes segredos daqui para frente. Depois a gente pode aprofundar um pouquinho. Falar dessa galera nova, de como tá o direito hoje. Sim. E aí eu fiquei fascinado porque eu aprendi. Eu baixei a cabeça, daí eu aprendi. E aí eu voltei todo pimpolho. Eu chegava lá, eu fazia as perguntas, eu dizia, não, é meu sim, porque tá. Então ali eu tive aquela coisa de você ir conquistando. Mas né? a sabedoria tá nisso, né, Denis? A sabedoria tá em saber pegar, transformar uma crítica em crítica construtiva e transformar aquilo para a nosso favor, né? Mas hoje eu vi uma história muito legal e é muito em cima disso, né? Para se tornar um grande advogado e hoje ter a sua representatividade, né? E aquela procura que os clientes vêm e querem o seu trabalho, você teve que ter um começo, né? E muitos hoje não querem ter esse começo, não querem aprender e às vezes não querem deslizar, não querem acham falar, que para fazer algo ele acha que ele tem que saber acertar tudo e não. Né? E aí isso te transformou, te fez crescer, correr atrás e depois é o que você falou, né? O juiz fala, não, é meu, eu que preciso comprovar por isso. Quer dizer, é um ensinamento muito grande e vale para as gerações aí, para os mais novos que vão estar assistindo a gente, para entender que existe um começo, né? E esse começo exige bastante. Durante muita parte da nossa trajetória, eu tenho uma pós-graduação em Direito Tributário, tenho especialização em Direito do Trabalho Empresarial pela GV, mestrado em Direito Político Econômico, 2 projetos de doutorados, que eu não tive tempo ainda de submeter, mas já tem as linhas ali de pesquisa e tal. Publiquei alguns artigos, acho que tem 3 artigos publicados, Que legal. 3 livros de coautoria também. Que legal. Bacana. Então, assim... E não parei de estudar, né? Hoje a gente acaba estudando para tudo. Mas o que eu percebi, eu terminei o mestrado com 29 anos. Cedo. Quando eu terminei o mestrado, eu percebi que... Eu continuei estudando até para publicar os livros e tal. Eu percebi que o conhecimento, ele demora um tempo para ser assimilado. Entendeu? Então não adianta você ficar 10, 12 horas de estudo. Isso aí é uma mini decoreba. É uma mini decoreba, porque você vai esquecer. Então, o conhecimento, ele tem que ser maturado. O conhecimento, ele tem que ser meditado. Até eu entender isso, eu sempre achei que eu tivesse problema. Não. Porque eu sou desse jeitinho. Eu demoro. Eu vejo muitas pessoas, mas é pura decoreba. Olhando assim, decorando já fala. Aí eu falava, eu acho que eu tenho problema, porque... Eu não sou assim. Mas aí no dia seguinte caía, fazia, olha, é por isso. E dali você puxa uma outra característica. A questão da humildade. Sim. A humildade com o conhecimento. Né? No nosso dia a dia é muito difícil você criar uma desconexão. Se a gente vai falar de direito de trabalho, nossa especialidade, a gente tem um alto índice de litigiosidade. Então, muita coisa acaba se repetindo. Você já viu, né? Mas o profissional, e dentro dessa vida, ele acha que ele sabe tudo. Entendeu? Então, se ele não tem a humildade com o próprio conhecimento, o que é? Respeitar que às vezes tem uma vírgula diferente que muda o contexto. Isso que eu ia falar. Às né? vezes a uma palavrinha diferente. Uma palavrinha diferente diferente que muda o contexto. Ou colocar as palavras corretas nos sentidos corretos, né? Se você acaba perdendo essa humildade, e isso te ofusca, né? Para você continuar aprendendo. Então, você trabalhar com conhecimento e trabalhar com direito, né? Hoje o direito é conhecimento. Sim. Você tem que ser digno de ter a humildade para consigo próprio. Né? Então, essa é uma das... que eu tento, né? Falar, explicar e ainda... Mas hoje os jovens não estão sabendo lidar com isso. Eu acho que você é melhor do que ninguém para poder passar pra gente. Deve estar difícil, né, Denis? A questão até de lecionar, né? Clique. O problema é o clique. Todo mundo quer clicar, não quer ler, não é? Quer ver, ele já quer clicar para passar, então hoje eu falo menos clique, mais leitura. Eu ainda sou né, não sou tão antigo, mas assim, para mim o livro tem que ser impresso. Exato. Né? Exato. Então, essa geração lá tá muito... Mas assim, a culpa nem é deles. Olha o que né? O que transformou a nossa facilidade com comunicação, né? Com o mundo é outro, com né? conhecimento, né? Você vê até
qualquer coisa que você abre jurídico hoje, Isso que eu não ia tem falar. filtro, mano. Não tem filtro, né? Acho que na parte de jornalismo, na TV, tinha a figura do ombudsman, né? Que é praticamente o controlador, o filtro da notícia. Isso não tem no direito, cara. Não. Né? Do que sai ali pra mídia, hoje qualquer um publica, solta, site de internet. Exato. Então tá muito sem filtro. Sim. Né? O próprio direito, né, nesse sentido, pela própria tecnologia e as redes sociais e os meios de comunicação, hoje você tem uma notícia, uma decisão que foi agora à tarde, amanhã cedo já está em vários portais, já te está dando vários, né, muitos E às vezes acessos. cobre uma redação, né? E às Só- vezes- Só muda ali, ó, de trás pra frente. Então quer dizer, hoje ficou até muito mais fácil da pessoa poder ter esse conhecimento. Mas aí a gente volta, né? Aquela paciência, humildade. Não estamos falando de juridiquês. Não, é isso. não. Acho que a linguagem tem que ser simplificada, né? Até para tornar mais fácil a compreensão, Mas né? a questão até de Mas pesquisa, né? exatamente. Até de pesquisa. Hoje em dia, é confiável aquela fonte de pesquisa, né? Eu vejo precisa. pelo meu filho. Porque replica, né? Tem Ele só 10 anos, fala pesquisa. Aí ele pega o primeiro que aparece lá, vou fazer. Paulo, tá vendo se é confiável? Mas o que é confiável? Tô tentando levar ele pra uma. Quer dizer, a biblioteca. Você vai pra biblioteca, pega e. Enfim, Barça, o mas Manac abriu, tá Eu acho que difícil. mas esse é o maior desafio dos novos tempos, vamos dizer assim, né? Da atualidade. É resgatar essa maturidade, né? De saber buscar e respeitar o conhecimento. Sim. Saber observar o processo de maturação, né? Que eu acho que isso Que é tudo importante. tem o seu né? tempo. Hoje está tudo muito dinâmico, né? É difícil. E acaba comprometendo a qualidade, né? Desemboca aí. Tudo acaba. Como fica a Desemboca aí. qualidade numa era que a gente está vivendo, em que você fala para um estudante o que era carga, eles nem acreditam como que existia carga. Tênis, e vamos lá. E aí, os seus livros, conta um pouquinho dos seus livros pra gente. Vou falar, tive umas experiências muito boas e muitas felicidades também na época dos estudos acadêmicos aí. Eu estudei o federalismo brasileiro já tenho quase uns 15 anos que a gente estuda. Fiz mestrado, terminei ali em 2011. Então, gostei muito de estudar o federalismo. Uhum, O federalismo é um modo como qual o nosso estado é dividido, né? uhum, E focado muito em efetividade dos direitos sociais, né? Toda a parte de regulamentação econômica. E principalmente você conseguir traçar o caminho do desenvolvimento. Isso é o que toda nação busca. Sim. E dentre essas tantas, né? Eu escrevi um artigo, basicamente, vou falar um pouquinho de juridiquês, né? Federalismo fiscal e políticas de cooperação intergovernamental. O que isso mexe? uhum. Traz o princípio do cooperativismo para dentro da administração pública. Isso é uma da minha tese que legal. Isso é uma das Que legal. da minha tese de doutorado que está escrito. E eu fiz em forma de artigo antes de fazer o livro. Mas esse artigo, ele basicamente, ele trazia aqui essa combinação, que tem muitas barreiras, inclusive, de desenvolvimento e maturidade social para ser efetivada no Brasil. Ele traz uma economia de gasto. Ou seja, ele traz uma efetividade de gasto público. Você tem um hospital regional, para você manter o custo, ele é mais baixo, porque você rateia. Entendeu? Ah. Então, Ótimo. basicamente, aplicar o princípio do cooperativismo dentro da administração pública, focar na qualidade do gasto. Filha, esse artigo, você vê que tem um juridiquês aí dentro dos grupos de pesquisa. Sabe onde ele foi parar? Ele foi publicado pela revista jurídica de Franca, e ele foi replicado no site oficial do governo, Caraca! dentro do Ministério da Economia, e na parte lá de bibliotecas, etc e tal, tinha diversos artigos científicos, e tinha do Serra, da Dilma, e tava lá bonitão lá dentro do céu. E ninguém veio pra isso. Poxa, mas que isso, legal. nossa, isso pra mim com 30 anos de idade, filho. Que Nem legal! Legal. Então ali eu tive experiência de que o conhecimento ele vence qualquer barreira. Né? Eu era o segundo mais novo do mestrado.
E, pô, eu ficava incomodado que o primeiro mais novo era um japonesinho. Pô, o cara era aquele crânio que blá, 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 citava todos os filósofos de cor. Eu falava, mano, me matei pra estudar o Kant. O cara falou do Kant, do Hegel, pô, de Da Barnes, do galera Casnede. toda. Eu falei, cara, o cara é bom, mano. Mas o artigo dele não foi lá, não. Mas, bom, então foi alguns artigos, né? Eu publiquei esse, publiquei um outro artigo muito bacana, que eu gosto muito. Eu achei muito bacana a pesquisa. Tutela Econômica do Meio Ambiente, na Revista Jurídica da Procuradoria de Santos. Ali eu mexo com os institutos de direito econômico e voltado para a questão de preservação ambiental. E praticamente o artigo ele traz experiências de mecanismos de indução econômica dentro do campo da tributação que acabam induzindo o comportamento do agente para a preservação. E o artigo é assim, brother, você quer falar que todo mundo tem que preservar o meio ambiente? Não é com retórica, não, porque preservar custa. Você vai comprar um papel sulfite, vai custar tanto. Você vai comprar um papel sulfite reciclado, é 3 vezes tanto. Exato. Então, assim, não adianta você achar que preservação de meio ambiente é com o gogó. Você tem que traçar os instrumentos econômicos para caminhar, dar uma trilha de indução para fomentar o consumo, etc. e tal. Esse artigo ele fala disso. Então, isso foi muito bacana também. E ali depois tem um livro de direito do trabalho, né? A gente traçou a história a evolução do direito do trabalho. Fizemos 3 cortes metodológicos da abolição da escravatura até o período pré-CLT. O segundo tombo que eu participei, junto com o pessoal do Mackenzie, a Patrícia Turma, o Siqueira, lá da época do Mackenzie também. Esse aí ele analisou a evolução do direito do trabalho, desde a CLT até a pré-constituinte. Então toda aquela parte que... aquela rejunção de leis, conquistas de novos direitos durante o período, tá no livro. Então tinha um corte metodológico, era o contrato de trabalho. A evolução do contrato de trabalho no período da CLT até pré-constituinte. Estava previsto o terceiro, que é de 88 para frente. Ainda não saiu. Tem muita coisa acontecendo no nosso meio. Sim. E depois eu tenho um outro capítulo num livro de homenagem ao professor Alcides. Alcides Jorge Costa, ele já é falecido. O professor Alcides, ele participou da Constituinte. Eu tenho grandes histórias. E ele era aquele cara que você chora. Ele dava uma aula tremenda. Foi ali que a gente começou a estudar federalismo. Acho que eu fui dos últimos orientandos dele. Você teve muitas pessoas que te inspiraram, né? Que legal. Muitas, acho que cada período teve um. Desde o meu tio, que era um advogado lá, ao professor Ricardo Leitão, ao professor Alcides. Eu acho que foi isso mesmo. Você tem que ter uma inspiração, né? Tem. Mas também tem um orgulho. Vou contar para vocês uma história que dentro dessa minha trajetória como professor, teve um aluno que virou professor. Que legal. Que legal. Teve uma aluna que virou professora, e ela participou de um livro também, desse terceiro livro, que foi a efetividade das decisões do CAD. Então também teve um capítulo ali de um livro voltado mais para o direito econômico. E ela participou também como coautora num outro capítulo. E aí no dia do lançamento, né, a gente se encontrou, ela trouxe a família dela. E ela virou pra mim, ela falou, Denis, eu só tô aqui por causa das tuas aulas. Ai, Que legal. Nossa, consegui te até hoje, mano. Pô, consegui formar um professor, velho. Poxa vida, Que animal. pô. Que animal. Pô, Você isso é muito inspirou. bacana. Não, e como Isso é você muito bacana, isso é muito teve bacana. aqueles que você se espelhou, ela se espelhou em você. Pô, isso é muito fantástico. O conhecimento, isso é muito gostoso. mas essa é a chave do conhecimento. Sim. É você transmitir. Né? Você estudar e guardar o tão conhecimento pra você não valioso. serve. É muito valioso, Não né? serve. Não tem como, É né? muito valioso. E assim, e ter uma atitude dela, de te falar, Sim. porque é que ela valoriza. Porque É. a gente passar o que a gente sabe demanda tempo, demanda energia, demanda, né, vontade. Eu acho que é muito valioso. É um presente muito nobre a gente passar conhecimento. O Denis, e dentro dessa, até aproveitando o gancho desse livro do Direito do Trabalho, né? Da gente falar um pouquinho do direito do trabalho atual. Que eu acho que esse é um tema que está muito em voga, Tem né? tema pra 10 podcasts, gente. A gente está vendo, a gente passou falando até mais recentemente. Igualdade salarial. Vamos voltar um pouquinho lá na reforma. Reforma. Depois a gente veio na pandemia, que virou todo um salseiro gigantesco. Muito daquilo que a gente tinha, que achava que nunca ia mudar. Houve um entendimento ali até para, né, o home office, tudo aquilo que trouxe aquele momento. E hoje, com essas novas leis, igualdade salarial, a própria decisão do STF modificando alguns entendimentos com relação aos autônomos,
Como que você tem vivenciado, experimentado isso no dia a dia? Quantos minutos eu tenho? Eu posso falar assim, você aperta aquele botãozinho vezes 1,5, ou vezes 2, aí grava tudo, tem que gravar em meia hora, aí o público volta no slow motion. Boa pergunta, Carlos, boa pergunta, provocação. Eu posso fazer uma introdução, vou tentar ser bem sucinto, né? Como é que a gente se situaliza, né? Eu tenho essa formação não tão tradicionalista, tá? De direito material do trabalho. Mas eu tenho muita coisa focada em direito político e econômico, né? Que é a estrutura do nosso Estado. E, de certa forma, isso é muito bom, porque a gente consegue analisar sistemas, né? Sistemas jurídicos. Uhum. E, quase 15 anos estudando federalismo, muita coisa se clareou, né? Depois de 15 anos estudando o tema. Eu acho que o principal desafio, né, e fardo da nossa nação, do nosso Estado brasileiro, é reduzir as desigualdades regionais. O Brasil, na origem, vou chegar no direito do trabalho. É muito rápido. desigual. Uhum. Aí eu vou chegar no direito do trabalho. Uhum. O Brasil, na origem, é desigual. É desigual na colonização, no período de imigração, né, no fomento do desenvolvimento. Hoje o Sul ele é completamente diferente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, entendeu? Do Sudeste e por ali vai. Então, acho que o principal fardo, né, do nosso Estado é saber crescer de forma homogênea e distribuir a riqueza. Quando a gente tem um cenário desigual, tá? O que os modelos federalistas fazem? Tá? Isso você vai buscar lá na Constituição, você vai ver que eu não estou falando besteira. Você faz um sistema de distribuição de competências, tá? Em cargos públicos. Para você regulamentar o direito no trabalho no Brasil, a competência ela é privativa da União. Por quê? Porque a legislação tem que ser uniforme. Se você tem um Estado em desenvolvimento, como é o nosso caso, qual que foi a nossa opção como Estado? Regulamentar o direito do trabalho de forma rígida, tá? Como que a gente começou a regulamentar o direito do trabalho de forma rígida? A gente constitucionalizou as garantias mínimas, né? O julgamento do Supremo, né? As garantias mínimas intransigíveis, que tá todo mundo querendo saber o que é isso, como interpretar isso, já vamos chegar lá, né? Academicamente a gente já vai chegar lá. Então, a gente colocou no artigo 7º as garantias e a gente modelou o contrato de trabalho com essas garantias. Tá? A forma do contrato de trabalho hoje ela é uniforme para todo o Estado. Sim. E por que ela travou nas garantias? Porque o nosso Estado ele é desigual e está em desenvolvimento. Então, foi um modo de como o Estado falar para a população que o contrato de trabalho tem que assegurar tais direitos. Né? Só que não é a realidade para todos. Na forma ela está travada. Então hoje, se você for pensar, o que é o contrato de trabalho? O contrato de trabalho é um contrato de tempo de vida. O trabalhador ele não vende a sua mão de obra, ele vende o seu tempo de vida. Sim. Né? 8 horas de trabalho eu estou me dedicando, Exato. né, através do meio esforço. Então, um contrato de trabalho é um contrato de tempo de vida com um forte traço de intervenção do Estado. Se você vai fazer um contrato de trabalho, se você vai cuidar do tempo da vida do trabalhador, você tem que seguir esses modelos. Tá? Então vamos chegar nesse primeiro ponto. Então hoje a gente tem um contrato totalmente rígido, moldado para garantir o mínimo dos trabalhadores, os direitos ali inegociáveis, intransigíveis. E o que a evolução nos traz? Agora eu pulo do gato. Isso eu já dei uma palestra. Se Deus quiser, uma tese de doutorado que eu vou defender logo mais. O que a gente tem observado? Né? Historicamente, o direito do trabalho ele muta na história pelo conflito de classe. Por isso que existe o sindicato, da Revolução Francesa, etc. Toda vez que dá pau, conquista direito e sobe. E aí, eu depois de estudar muita coisa de política e economia, eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa estranha no direito do trabalho pós-88, né? Lembra que o livro que ainda não lançou? Sim. E aí eu me lancei a uma aventura. Eu vou falar, a gente teve o fenômeno da terceirização, né? Em 94, 95,
Sim. Foi o começo. A gente teve uma segunda guinada importantíssima em 17, que aí é a reforma. E eu falo da reforma fazendo menção a uma outra lei que saiu ali em março, que foi a terceirização da atividade fim. A gente não tinha, hoje tem a lei. Hoje tem a lei. Foi essa lei e depois veio a reforma. O que a reforma trouxe? Ela modelou o contrato de trabalho com outras formas, contrato de intermitente, o part-time ele estendido, vamos dizer assim, trouxe a figura do home office e outros, né? E, de algum modo, ela deixou o nosso contrato um pouco mais flexível, sem abalar a estrutura constitucional lá do artigo 7º. E aí, depois, no final, o que veio? Pandemia. E ali a gente teve o pacote lá das medidas econômicas e de salvaguarda de empregabilidade. E aí eu falei assim, gente, isso não mudou por conflito de classe. O que eu fui fazer? Eu fui estudar a evolução do PIB. Brother, batata. Todos os momentos que o nosso PIB deu a guinada para baixo, historicamente, desde 1900 bolinha, coincidiu com as legislações que alteraram o rumo do direito do trabalho hoje. Então, olha que louco, né? E é isso é uma das teses, isso é uma das teses que eu vou procurar defender um dia, né? A esmiuçar ainda mais o conhecimento. E hoje, né, recentemente, pós-88, a gente tem mutações do direito do trabalho atrelado a eventos econômicos. No caso... Olha que louco. Né? Aí, ó, para provocar. Qual é o papel do sindicato? Né? Ou das centrais sindicais. Sindicato muito pequeno, vamos subir o degrau. Será que a gente não está passando por um momento de transformação social onde o discurso econômico, né, de formular e adequar corretamente as políticas públicas, né, os indicadores macroeconômicos, né, as bases de sustentação da economia, será que isso não teria que ser pauta para discursos de centrais sindicais? Sim. Olha que louco. Isso é uma tese de doutorado. Porque me corrija se eu estiver pensando errado, ou seja, toda vez que a gente teve essa queda no PIB, ou seja, o retrocesso, né? O direito do trabalho teve que se modificar para se adequar à realidade. E quebra um paradigma. E poder, de novo, trazer toda aquela economia... Resguardar a empregabilidade, né? Sim, sim. Ou seja, ele vai se adequando à realidade conforme os indicadores econômicos. Claro que não é papum. Sim. Mas, historicamente, se você pegar... Cara, a gente lembra. 2017 foi ontem. Sim. Como estava o país, politicamente, para aprovar uma legislação pesada, como foi a reforma. Sim. Tava um caos político. Só que na parte econômica tinha que ser feito. O que todo mundo fez? Se uniu e aprovou, porque isso era uma coisa supra, né? Então a tese de doutorado é essa. Agora você fala assim, pô, como é que você acha que está o direito do trabalho hoje? Tá? O que eu entendo? Você tem pautas, tá? Você tem pautas importantíssimas. Tá? A primeira, financiamento do sistema sindical, isso é a tal da reforma inacabada. Né? O direito do trabalho, na origem, é desigual. Você tem um direito desigual, você precisa ter o coletivo para fazer o balance ali das normas. Todo mundo conhece as críticas, né, do sistema sindical que já era posto. Né? A reforma quebrou a perna do financiamento e o Supremo, final do ano passado, metade, né, do segundo semestre, ele fez o que ele tinha que fazer. Tava uma ação em pauta e ele só flexibilizou um pouquinho mais a questão do custeio das contribuições essenciais, porque isso já dá para fazer. Outra pauta que tá aí logo mais, é a tributação do trabalho por aplicativo. Sim. Tributação não, eu já dei a resposta na pergunta, a regulamentação. Entendeu? Por que vai regulamentar? Porque essa turma tá trabalhando, tá recolhendo previdência. Se vocês forem olhar historicamente qual é o déficit da Previdência, você só vê o negócio para cima. Né? E o tempo passa. E o pessoal contribuindo. E você tem. Não contribuindo, agora contribuindo. Né? E aí você tem também dados de que a nossa população está envelhecendo e vivendo mais. Tá? Se você pesquisar, você vai ver também, porque melhora a qualidade de vida. A gente morre depois, não morre antes. Então, isso aqui já é uma bomba relógio. Né? E do jeito que veio, né? Veio forte. Né? E a última pauta, a efetividade do trabalho decente, né? E aí que você vê a lei de igualdade salarial, você vê tantos outros exemplos, né? Que as práticas de não discriminação, né? A criação da
da CIPA+, né? Agora com temas de assédio. De assédio. Então, hoje, o direito do trabalho, eu vou falar para você, ele tem 3 viés. Um viés econômico, né? Toda vez que der uma guinada, o sistema ele vai ter que flexibilizar de alguma forma, ainda mantendo o mínimo, né? O mínimo lá do artigo 7º. Você tem a pauta do financiamento sindical, porque isso é o balance, da nossa estrutura, e você tem sempre a efetivação do trabalho decente. Né? E aí essa legislação nova que tá cheia de burburinho. Tá cheio. Mas essa questão principal que você colocou também, falou dos aplicativos, dessa regulamentação dos aplicativos, daria outro podcast também pra gente ficar discutindo. Meu Deus do céu, tem uma lei na Califórnia. Mas é muito doido porque é o que você falou. Se você olhar os números, tem muita gente que tá lá no topo recebendo o benefício do INSS, e o pessoal aqui embaixo, que está começando, poucos ou quase nada está contribuindo. Ou seja, a gente está num momento de desigualdade muito grande, né? O que as próximas gerações pode ser que não tenham acesso. E por outro lado, você também regulamentar o aplicativo também pode ser um retrocesso. Briga grande. Porque você vai aumentar o custo da população. Quem for, né, que tinha aquela vantagem de eu quero táxi, eu quero Uber, eu quero qualquer outro tipo de aplicativo, tinha o benefício de poder escolher e uma briga até por melhor preço. Se você começar também a regulamentar, você vai engessar e também a população vai sofrer. Quer dizer, é tudo em cadeia, né? O custo na hora das políticas públicas, ele chega, né? Mas o que mais me entristece dessa história toda né, como espectador, é observar que precisou chegar uma ação nos 47 do segundo tempo, né, e para evitar um ativismo ali para começar a discutir e encaminhar projeto de lei. Sim. Essa briga não é de agora, né? Não, com Deixa certeza. eu voltar um pouquinho à questão do direito do trabalho, porque eu fiquei raciocinando aqui. Você não acha que chegar à conclusão, essa conclusão que você chegou do PIB, que vai acompanhando, tendo caracterizado isso, batendo o martelo, é isso que você falou que você chegou, você não acha que causa uma insegurança jurídica nessa questão o que vai acontecer amanhã? Onde que a gente vai chegar? Como que vai chegar? Tudo no direito, ele tem um processo de maturação social. Sim. Né? Todas as leis que a gente está vendo, ela já vem de fenômenos que ocorrem em outros países, já se discute. Né? A lei da igualdade salarial, se você for puxar tantos outros países, né? E aqui vou citar o livro da minha amiga Nádia, uma das precursoras aqui, ela traz diversos exemplos de como essa matéria já vem sendo discutida. Né? Essa reflexão, né, do encontro do direito econômico, né, com o direito do trabalho, isso é uma tendência já há muito tempo. Se você for pegar nos Estados Unidos, você tem a escola de Chicago, que estuda Law and Economics. Né? Então, assim, essa doutrina do direito econômico, conjugando com outras áreas do direito. Aqui no Brasil tem um outro livro que eu comprei faz pouco tempo. Saeg, Capitalismo Humanista. Quem é da parte civilista, né, você encontra decisões, você encontra um monte de acordo, né, que utiliza esse viés, né, para resguardar direitos maiores, né, que até onde o capitalismo ele acaba atropelando, né, princípios, né, de dignidade da pessoa. Então, assim, essa conjugação, ela não é de hoje, só que no direito do trabalho eu ainda não vi nenhum livrinho por aí, entendeu? Então a única coisa que eu fiz foi assim, falar, brother, tem treta aí. Pô, a hora que veio a reforma, depois, né, a gente teve pandemia. Eu falei, tem coisa aí. Aí você vai estudando. Aí, historicamente, você encontra a resposta. Porque o direito do trabalho, ele fez isso, né? Ele flexibilizou as formas de contratação. A reforma valorou muito a questão da remuneração do tempo efetivo de trabalho. Se você for pegar os institutos e conjugar, você vai ver que ela foi direcionada. Ela empoderou o sindicato, né? Negociado versus legislado. Ela favoreceu o diálogo social. Este diálogo que já estava perdido há muito tempo, porque já tinha um sistema de financiamento posto. Sim. Então, assim, você vai estudando as coisas, igual pintar um quadro, né? Você tá pertinho, você já tá bonito. Você dá 2 passos e fala, que coisa é essa aqui? Então, a hora que você conhece o sistema jurídico como um todo, né? E ainda vou falar, a prática de regulamentação do Estado. Por isso que eu falei, há 15 anos estudando federalismo, te dá muita visão. Sim. Até vou deixar mais uma dica, quem quiser começar a estudar federalismo, começar não, mas quem já está estudando federalismo, quiser dar um turbo, professora Marta Aretti, da USP. Um monte de livro, um monte de artigo na internet, ela é maravilhosa. Minha cabeça explodiu
absurdamente depois que eu Com- comecei a ler as críticas dela. Legal. E tem bastante, tem Bastante. José Roberto Afonso, tem, tá cheio, tá cheio, Já tá é cheio, cheio. tá Um cheio. presente tá pra cheio, quem tá está cheio. São nos 15 anos ali. Ô, Denis, e hoje? Hoje? Como que está o Denis? Hoje tem um escritório? Como tá o coração? Tem um coração. Eu vou falar assim. Que a advocacia é uma adrenalina a cada dia. A advocacia é uma coisa que nunca saiu. Como eu falei, passei 11 anos, 10, 11 anos no ambiente corporativo. Eu tive formação de advocacia, de escritórios, de linha de frente. Depois que eu fiz o mestrado, eu me aventurei no campo corporativo. Foi 11 anos aí, Mais em 11 duas multinacionais, que passei por duas fusões, fusões globais, contrato Legal. global em cima da mesa, reunião ali com grandes bancas, né? Pessoal Legal. de fora, board de fora. E foi um período muito bacana, mas chegou um momento que, como eu falei pra vocês, a vida move montanhas pra gente passar. Chegou um momento que eu recebi um convite para ser sócio, né, de uma até então grande banca de advocacia, e sempre amei advogar. Nas empresas, tudo que era Ministério Público, ação relevante, eu botava o dedão lá no meio. Eu ia fazer audiência junto com o escritório, botava meu AB junto com a dele. E não ia comprar posto, não, eu ia advogar. Sempre gostei de advogar. Bom, mas aí, né, depois de 10 anos, eu voltei para a linha de frente. Fui muito agraciado, porque eu voltei em 2017, na metade do ano. Aí, do final de 2017, você só tem tempo para arrumar casa, né? 2018 foi o ano de trabalho, né? Nada cai do céu. Sim. 2019 veio a recompensa. Primeira vez que a gente foi destaque, eu fui destaque no anuário, 19, e não saí de lá até hoje. Depois que você acha que você entra no anuário, você tem que ter a responsabilidade de não deixar a peteca cair. Aí foi destaque 2019, 20, 21, 22 e agora 23/24. Com o seu escritório. No começo como associado na outra banca maior, e o meu escritório ali por decisões ali de sócio e tal. Eu acabei montando meu escritório em 2022. E o mais bacana é que 2022 foi o ano que a gente montou. E eu acho que já deu destaque regional 22 e agora 23, 24. Foi a primeira vez que eu consegui trazer a banca. E eu falo pra todo mundo, gente, aqui é escritório de professor, tá? Hoje a gente tá com um time bacana, um time que tá consolidado com a gente desde 2017. E a responsabilidade é essa, tentar ser diferente. Eu acho que essa é a pergunta que eu me faço todo dia de manhã. Sim. Tentar ser diferente, resgatar esses valores, do direito, Sim. e depois da advocacia, né? Acabar com o clique. Sim, fazer a diferença. Né? Exatamente. E trazer sempre o raciocínio. Mas assim, a advocacia é aquela coisa, né? Eu vou falar que eu sou advogado com viés corporativo, a pessoa tá até sem gravata. Sim. Né? Hoje não tem mais espaço para o jurídico, é isso. Né? Eu fui muito feliz porque eu dialoguei por 10 anos, né? Sobre indicadores, provisões, KPIs, action plans, né? Aquelas linguagens bonitas que a gente escuta. E a missão agora é tentar entregar tudo aquilo que a gente viveu, Que viveu durante do outro lado, 10 sim. anos. Né? Isso é legal porque você tem essa experiência e a visão do jurídico interno, né? É. E hoje, estando aqui do outro lado da bancada, você consegue interpretar muitas vezes e até se antecipar, Exatamente. né? Aquilo que o cliente A precisa. palavra é se antecipar. É, Mas assim, em termos bem direto, cara, você montar sua banca é uma coisa maravilhosa. É um sonho que não cabe no peito. sim. Eu acho que eu Eu tô imagino. tão feliz, né? Quando eu vi o meu artigo lá do lado do Zé Serra, lá do Ministério da Economia que ela fez. Então, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Sim, O mercado é feroz, sim, né? sim. Assim, Sim. você perdoa o erro dos teus amigos, o mercado não perdoa teu erro. Não, não Então, mesmo. acima de tudo é o desafio. Mas também vou falar uma coisa, você tem que ter um viés empreendedor, né? Total. Muita gente fica sempre em cima do muro, fica sempre numa zona de conforto. Eu falo que antes de tudo, você fala, Denis, qual que é a receita? Eu já tô fazendo pergunta pra mim mesmo. Qual que é a receita? Né? Acho que essa é a frase, qual que é a receita? Paixão e coragem. E o terceiro, pode falar palavrão? Pode. Não ser filho da puta. Não é? Sim, sim. Você tem que ter paixão, tem que ter coragem de empreender. Hoje eu sou brasileiro que empreende, É isso. né? E você não pode ser filho da puta, porque ninguém te perdoa. Exato. Entendeu? Então você tem que trabalhar da forma bem honesta, né? Você tem que ter na O sua meio é muito relação... pequeno, o nosso meio é Com muito certeza, pequeno, com certeza. né? É, Você tem que ter a relação interpessoal muito bem vista, né?
E igual a gente falava na empresa, você dá um parecer errado aqui, amanhã você vai ter que falar por que lá atrás os caras resgataram teu e-mail. E no meio jurídico é a mesma coisa, cara. A gente se conversa, a gente é amigo. E vou falar, tem mercado pra todo mundo. O Brasil é litigioso, gente. Não é? E esse é o grande intuito nosso, né? É transformar esse network, toda essa vivência, essas experiências, de trazer à tona, né? E a gente vivenciar cada vez mais, porque sozinho também você não vai a lugar nenhum, né? A gente sempre precisa um do outro. E o Denis? E o Denis na vida privada? Denis tá gordo. Tá bonitão. Como que é o Denis? O que o Denis gosta de fazer? O que o Denis gosta de fazer nos momentos de... Como que é o Denis em casa, no momento de descontração? O Denis é surfista, nunca parou de surfar, tá? Que legal. Claro, a paixão é sempre em primeiro lugar. E onde eu vou, levo um livrinho. Tá? Sempre tem um livrinho embaixo do braço. Você vai na minha sala, você vê meus livros na prateleira, você vai abrir qualquer um, tá grifadinho embaixo. Entendeu? Posso dar depois 5 minutos finais, eu dou umas dicas aí de uns livros que é memorável. Mas eu gosto de ler bastante, tá? Isso onde eu vou, tem um livrinho embaixo do braço. Sou um peixe fora d'água. No ano passado eu fiz a travessia do canal de São Sebastião e Ilhabela. Ali a brincadeira foi assim, 3,8 quilômetros. Falei, tô treinando, né? Dá, né? Tô bem. Mano, entrou uma correnteza. Foi na mesma semana lá que inundou os negócios do Rio, lá que tem aqueles vídeos de Copacabana. Os 3,8 virou 6 quilômetros, filho. Então lá, ali é Survivor. Ou nada. Ou nada. Mas meu irmão me acompanha bastante. Meu irmão nada também, sempre andou desde pequeno e tal. E também compete lá por São Sebastião. Tá ganhando todos, esse safado. E no dia da travessia ficou o dia inteiro, a travessia inteira do meu lado. Que legal. Ele não nadou pra ganhar, nada, não. Ele só nadou no meu lado. Pra te acompanhar. Isso é muito animal. A gente tem uma sinergia muito bacana. Então eu sou um peixinho fora d'água. Daqui a pouco tô indo pra São Sebastião. Já vai. Pretendo surfar o final de semana. Se tiver onda. Gosto de fazer stand-up. Amo velejar. Uma paixão maravilhosa também. Na adolescência tinha um windsurf, tenho windsurf até hoje. Me aventurei em kitesurf também. Hoje eu tenho um Hobbycat 16 que eu velejo com um amigo meu de infância. Eu sou peixinho, eu não brinco com serviço, filho. Eu sou peixinho fora da água. Que legal. É natação. E a gente precisa também, né, Denis? Porque a semana, apesar nadar mais. Não, e apesar da paixão, do amor pela profissão, a advocacia em si, ela exige muito, né? Sim. E aí você precisa ter esses momentos de poder de escapar, de ter a sua fuga, de recuperar as energias, recarregar as energias, para começar a semana de novo, pronto para entregar tudo aquilo que você tem. E olha, para sua equipe e para seus uma semana depois de um final de semana inteiro no mar, filho, pode vir o leão que for. Pode vir o leão que for. A gente é maior. Tá todo renovado. É muito gostoso. Então, um abraço pra equipe Cardume lá de São Sebastião. Pode dar as dicas do livro. E aí? Conta pra gente. Vou falar dois livros que eu acho que, pra quem quer virar a página, né? Você tem Soberania e Constituição do Gilberto Bercovitch. Livro maravilhoso. O final você treme igual o filme. O final é igual o Titanic, você chora. Livro maravilhoso, maravilhoso. Ali ele dialoga bastante com a origem do poder, né? Do povo. Né? Sim. Os mecanismos, estado de exceção, soberania e constituição. Entrega tudo. Que legal. Puta livro. E tem a Crítica da Legalidade, do Alisson Leandro Mascaro. Os dois da USP. O professor Alisson foi professor de filosofia, foi meu professor de filosofia no mestrado. E a Crítica da Legalidade, filho, é aqueles livros de suspense que no finalzinho você muda tudo, nas 3 últimos parágrafos, na hora que você lê, você fala, pelo amor de Deus, agora eu entendi o direito. A Crítica da Legalidade. O que é legalidade? A legalidade é um dos pilares do nosso sistema, né? Do nosso sistema de direito, né? Legalidade e igualdade, né? Então, que legal. Crítica da Legalidade. Fica aí. Esses dois, legal, olha, tá lá trancado a 7 chaves, meu filho. Todo mundo que entra na minha sala fala aqui, ó. Esses dois tem que ler. Eu vou ler. Agora... Animal. Não, vou explicar livro. Crítica da Legalidade, menorzinho, legal, dá pra ler numa boa. Soberania e Constituição não é pros fracos. Aí né? E pros loucos, a Metafísica dos Costumes de Manuel Kant. Fiz essa porra sozinho no mestrado. Cheguei atrasado na aula. Cheguei atrasado com a bermuda. Nessa época eu não usava bermuda. Cheguei atrasado na aula.
E eles estavam distribuindo, né, os seminários, né? Aí a hora que eu cheguei, só faltou esse. E o professor não deixava entrar, chegar atrasado, aí ele deixou, né? Tem uma surpresinha. Professor, acho que o Cunha, Solon. Ari Marcelo Solon. Maravilhoso também. Olhou pra mim e falou, ô Denis, fica com esse aí. Chegou atrasado. Aí a hora que eu descobri que Surpresinha todos pra os você. outros seminários eram um capítulo do livro do Hegel. Né? Então, cada seminário um capítulo de um livro. De boas. Você levou a Bíblia inteira. A física não custou o inteiro. E vou só contar Conta. essa história para finalizar o bate-papo. E aí começou os seminários, até para falar aquela coisa da arrogância, né? E da humildade com o conhecimento. Sim. Outro momento que me marcou. Aí depois que eu cheguei atrasado na primeira aula, nunca mais cheguei atrasado, né? A sorte que o meu seminário era um dos últimos, eu tinha uns dois meses ali para ler o livro. Eu li o livro 5 vezes, de trás para frente, de frente para trás, grifei com 20 tipos de cor, porque eu tinha que fazer uma apresentação, eu tinha que falar do livro. E eu tinha um desafio a ler uma frase do Metafísica do Costume e explicar aqui o que você entendeu. E aí foi a primeira menina lá do seminário, achou que com o gogozinho, com o juridiquezinho, ia dobrar a sala inteira de mestrado. E o seminário era o seguinte, era 1 hora de aula e era 1 hora para você falar. Para você falar 1 hora, não tinha interlocução. O professor no mestrado não dá aula, ele só orienta, né? Filho, depois de 15 minutos ela já estava repetindo a frase 20 vezes. Coitada. Coitada dela mesmo, que fala que fez isso, né? E o professor só parou no seminário. Já deu, galera. Por hoje é só, todos vocês estão dispensados. Karen, a gente já entendeu que o que você tem pra chegar é isso aqui, né? Tal, beleza. Caramba. Aí eu olhei e falei, na minha vez eu vou ter que fazer o negócio. E aí ele virou pra mim e ele falou assim, ele falou uma frase muito bacana, ele falou assim, Denis, eu quero que você leia o livro sem preconceito. Ele falou assim, faça uma leitura crua e virgem, sem preconceito. E eu fiz isso 5 vezes, porque eu fui e voltei, tudo que tinha de preconceito eu voltava. Fiz a apresentação, 10. Que legal. Top. Que Aplaudiu show. de pé, a turma gostou. Que É legal. humildade com Que dica conhecimento, é? tira o Que preconceito. dica de ouro. O que é o preconceito? O preconceito é você achar que você sabe. Sim. É uma puta E lição. arrogância. Hoje eu pego uma sentença, eu pego um acordo, tira o preconceito. Resgata as bases do direito, né? Sim. Você vai sentar com um cliente para trabalhar com prova, com estratégia, tira o preconceito, né? Volta às origens, vê a regrinha de anos da prova, né? O que é o direito material, qual que é o instituto que você está trabalhando, qual a finalidade do instituto. Sim. É isso. O direito é relação humana, né? Não é, tá quase virando robozinho, mas tá longe de ser ainda. Ainda Tá? tá. Por isso tem espaço pra gente boa, né? Tem, É sim. isso. Justamente. É isso. Que bate-papo sensacional. Que legal, Denis. Obrigado. Adorei. Obrigado. Muito bom. Se quiser chamar pra falar de igualdade salarial e reforma, é mais 2 podcasts. Legal, Eu venho. nós vamos marcar sim, com certeza. Bacana, eu Vai ser gostei, muito gostei. bacana. Que legal, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu espero que quem esteja nos assistindo tenha gostado também. Que foi enriquecedor. Foi muito uma aula, né? Ai, que bom. Uma aula. Denis, obrigado pela participação. Foi muito enriquecedor, foi muito bacana. Obrigado mesmo, obrigado Patrícia. E obrigado também aos nossos apoiadores, a Loma, Cálculos e Perícias, a MCM Advogados e a Laficasa. E ficou a dica hoje de início, a Laficasa. Aproveite que é sensacional. Sensacional. E obrigada a você que ficou conosco até o final. E foi enriquecedor, não foi? Aproveite, curte aqui a gente, não deixa de seguir, porque o próximo está imperdível também. Contamos com você. Obrigada.